Espero que se encontrem bem no momento em que me estão a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Mais uma vez, não partilhem, não subscrevam, não fiquem com este tipo de informação porque ele é super útil e super valioso e ficarei eu com ele e terei todo o gosto em fazê-lo. Passando àquilo que é o foco da minha interação convosco hoje, portanto, traz sobretudo dois pontos que eu acho que são fundamentais. Estive a ouvir uma entrevista com Jim Bianco, da Jim Bianco Research. Jim Bianco é um dos melhores analistas financeiros, muito requisitado por investigadores e também muito requisitado por investidores. Ele tem uma bolsa de clientes bastante considerável e não são bolsas de tostões, são bolsas relativamente altas. Ora, Bianco, da Bianco Research, aquilo que referiu foi que, e como vinha já a ser tendência daquilo que ele vinha a referir aos vários níveis ao longo do tempo, primeiro que não existem as tais certezas, existem probabilidades. Eu gosto de ver sobretudo pessoas que têm dúvidas e não aquelas que têm certezas absolutas. Jim Bianco refere que muito provavelmente os bancos centrais vão ter que subir as taxas diretoras. Isto é um sinal de alerta que vos deixo, porque se assim for, e basta olhar para a última previsão e para a última efetivação daquilo que foi a consulta da inflação do Banco Central Europeu, que se situou nos 2,8% a última vez que foi revista. Ora, apesar de não ser essa a exatidão da inflação, o que é certo é que os bancos centrais têm como objetivo ter no máximo do limite os 2% como meta. Os 2% estão inalcançáveis, completamente inalcançáveis. A inflação está à deriva e normalmente quando a inflação sobe em flecha, os bancos centrais não podem estar de maneira nenhuma a baixar taxas de juro, porque ainda vão agravar mais a taxa de inflação e vão depois, sobretudo no estado em que estão os países, vão-lhe tornar os juros mais caros. Ora, os investidores e sobretudo aqueles que são mais perspicazes, eles sabem que a taxa a exigir numa altura em que haja um maior descontrole das contas, a taxa a exigir aos países pela sua possibilidade de não cumprimento do pagamento das dívidas passa a ser maior e assim é que Portugal chegou a uma taxa de juro de 9%, quando José Sócrates e quando o ministro das Finanças de então, salvo erro, Teixeira dos Santos, tiveram que assinar um memorando de entendimento com a Troika, quando nos foi emprestes cerca de 80 mil milhões de euros para resolvermos os nossos problemas. Depois, uma execução de Pedro Passos Coelho, que ao início até começou por ser uma execução bastante considerável e razoável, mas depois, ao querer ultrapassar até aquilo que foi o exigido pela Troika, ele acabou por esmagar completamente o país. Portanto, a culpa nunca morre solteira e, portanto, ninguém é o salvador e ninguém é o diabo. Portanto, nós somos seres humanos, cometemos erros e esses erros depois
resumem-se sobre as consequências dos nossos atos. Num segundo plano, é importante ver que existe neste momento uma grande volatilidade ao nível dos mercados. E a volatilidade, por vezes, não é mais do que posicional. Ou seja, quem investe para o longo prazo tem de estar, digamos que, a aceitar estas regras do jogo. E estas regras do jogo desta volatilidade é volatilidade de traders. Traders que jogam um jogo de soma zero para perder uns, outros têm de ganhar, e quem está para o longo prazo tem de aceitar este tipo de volatilidade. Ora, quando os traders estão muito posicionados numa determinada notícia ou num determinado foco, eles estão muito posicionados em short sellings e em outras questões técnicas que eu não vou falar aqui, até porque esse não é o propósito do canal, mas imaginamos que eles estão muito posicionados, por exemplo, em vender e depois sai uma notícia ou saem uns dados a nível económico que não estão nessas previsões e há uma tendência contrária brusca que depois leva a que o mercado tenha um comportamento completamente adverso. Por outro lado, e aqui o vice-versa será a ótima utilização, quando muitos estão posicionados em compra, passa-se a mesma coisa. Se o mercado está mais posicionado em comprar certo tipo de ativos, depois com uma determinada notícia também, ou com uma determinada análise de factos, também há uma tendência que faz virar as regras do jogo e faz com que uns arrecadem e outros percam. Ora, mas isto é o jogo do trade. Nós aqui, o nosso foco é o investimento para longo prazo e essas ondas depois, mais à frente, dissipam-se. E, portanto, há que estar atento, sobretudo à primeira, que é a possibilidade de subida de taxas de juro. E, meus amigos, isto é um sinal de alerta para quem está a contrair empréstimos de curto prazo. Não são esses que vos vão causar transtornos, mas sobretudo quem está a prever ficar com a mesma prestação da casa, possivelmente daqui a 3, 6 meses ou um ano, ela vai ser alterada e pode subir abruptamente, porque aí a taxa é variável e pode haver subidas de 50, de 100, de 150, de 200 euros para certas pessoas ao nível da prestação da casa, e com juros acumulados aqui, neste caso, é evidente que estes juros compostos e o capital têm uma grandeza maior. Depois há outras coisas que se contraíram, que não contavam com esta subida bruta que pode vir da subida das taxas de juro, e aí depois o degolar daquilo que é uma asfixia que já se vinha a acentuar. Por isso tenham cuidado, façam as vossas opções com racionalidade e se têm dúvidas, procurem quem os pode ajudar. E, portanto, mais uma vez, não partilhem, não subscrevam, não façam questões, não peçam ajuda, que eu ficarei muito mais descansado. Vemo-nos na próxima sessão.